Coronavírus, a gente mostra o primeiro dia do decreto que suspendeu missas, eventos e aulas por 5 dias aqui no Distrito Federal. Pandemia, o Ministério da Saúde contabiliza 60 casos confirmados, mas conta dos estados já passa de 70. Notícias do Planalto, o secretário de Comunicação de Bolsonaro testa positivo para o Covid-19. O presidente da República cancela a viagem e agora está sendo monitorado. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje falando direto do Ministério da Saúde, onde a Camila Lopes acompanha as novidades sobre o coronavírus no Brasil. E agora são 60 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, mas os estados anunciam casos a toda hora e o número já passa de 70. Camila, com as últimas informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Essa divergência em relação aos números seriam porque alguns casos ainda não entraram no quadro aqui do Ministério da Saúde. Durante a coletiva de imprensa foi anunciada a contratação de mais de 5.000 profissionais que vão integrar os Mais Médicos e eles vão atuar nos municípios. As inscrições desses médicos começam já na segunda-feira e a previsão é que eles começam a trabalhar já no dia 7 de abril. E aí o secretário de Vigilância à Saúde aqui comentou esse caso, essa determinação do governador Ibanez Rocha em suspender, atividades como escolas, também a questão da dimensão, da distância entre mesas em bares. E ele falou que esse tipo de atitude só pode ser tomada por meio do governo local e que ele deve ter feito alguma avaliação. Por mais que ele desconheça, ele acredita que essa avaliação foi feita junto com a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. O Ministério também falou que vai, a partir de amanhã, pela manhã, ele já começa a fazer contato com os estados e para poder começar a informar os estados quais medidas chamadas não farmacológicas devem ser tomadas e em que momento. Que medidas seriam essas, Orengo? Seria exatamente essa que já está sendo tomada aqui no Distrito Federal, como suspensão de atividade, como suspensão também de eventos, que é o que vai acontecer aqui no Distrito Federal. Lembrando, Orengo, que o Ministério da Saúde solicitou 5 bilhões de reais ao governo federal. E a expectativa, de acordo com o líder do governo no Congresso, é que esse dinheiro venha por meio de uma medida provisória que vai ser votada no Congresso. Orengo. Obrigado, Camila Lopes, falando ao vivo, direto do Ministério da Saúde. Vamos falar agora da situação específica do Distrito Federal. Às pressas, na noite de ontem, um decreto do governador Ibanez Rocha suspendeu atividades como missas, eventos para mais de 100 pessoas, inclusive as aulas nas redes públicas e privadas, por 5 dias. A quinta-feira amanheceu com outra cara na capital do país. Logo na entrada da escola, o aviso de que não vai ter aula. Isso tanto em escolas particulares quanto públicas. Os portões fechados foi determinado por um decreto do governador Ibanez Rocha, publicado no fim da noite desta quarta-feira. Muitas escolas conseguiram avisar pais e alunos sobre a suspensão das atividades. Mesmo assim, teve gente que foi até a instituição de ensino para confirmar. É o caso da Eliene, que tinha um compromisso na faculdade, mas não pôde entrar. A gente não está podendo entrar em circunstância nenhuma, nem questão de coordenação, nem questão de atividade. Foi isso que passaram para a gente não pode entrar. Muitas famílias tiveram que procurar soluções emergenciais para deixar os filhos. Da noite para o dia, um decreto como esse de cancelamento de aulas e fechamento das escolas não tem outra alternativa senão as mães primeiro ficarem desesperadas, Então minha irmã, hoje eu vim para a aula e antes de eu chegar, ela já falou que não tinha conseguido dormir direito, pensando como que faria com a Olivia, com a filha dela. Então eu me propus para cuidar dela hoje à tarde. Apesar de entender a decisão do governador em suspender atividades em escolas públicas e particulares por 5 dias, o sindicato, que representa as instituições privadas, afirma que uma decisão dessa deveria ser tomada com mais calma. O protocolo de acompanhamento de epidemias, pelo menos a orientação que nós recebemos, não justificaria uma decisão intempestiva como essa, ainda que ela seja necessária. Ela poderia ter sido tomada
pelo menos hoje de manhã, com planejamento, com uma repercussão melhor da informação e com planejamento para as famílias que sofrerão o impacto dessa decisão. Mas nem todas as universidades aderiram à medida. Na UNB, o funcionamento foi normal na manhã de hoje. O Tiago, aluno do 3º semestre de design, considerou acertada a decisão da instituição. Sim, acho que não é um problema tão grave, eu não vejo assim. E também estou animado para as aulas e prefiro continuar. Mas o decreto não determina apenas a suspensão das atividades das escolas do Distrito Federal. Ele estabelece também que mesas de bares e restaurantes devem ficar a uma distância de pelo menos 2 metros umas das outras. Eventos que precisam de alvará do governo também foram cancelados, assim como aqueles que contam com um público de mais de 100 pessoas. As visitas no presídio da Papuda também foram suspensas até o dia 20 deste mês. E para explicar uma questão importante, o decreto começou a valer ontem, data da publicação, que significa que os 5 dias acabam no domingo e não na segunda-feira. A Secretaria de Educação confirmou agora há pouco que as aulas devem voltar na segunda-feira, dia 16 de março. Isso se o decreto não for prorrogado, claro, a gente vai acompanhar. Olha, o governador Ibanez Rocha falou agora há pouco com a Rádio Band News FM. Ele disse que o objetivo do decreto não é assustar, mas prevenir a população, até que sejam definidas estratégias para lidar com a doença. Durante a entrevista ao Gente Brasília, o governador disse que a decisão foi tomada para evitar o aumento de casos e os riscos de contaminação no DF. A medida que nós adotamos foi exatamente para evitar aglomerações nesse momento, para que a transmissão seja menor, até que todas essas medidas possam ser efetivadas pelo Ministério da Saúde e pela rede pública de saúde. Então é uma tentativa não de assustar a população, mas de deixar a população clara que nós precisamos, nesse momento, diminuir as aglomerações para que haja o menor índice de transmissão, até que possamos realmente ter condições de dizer como é que vai ser feito o tratamento. Ibanez disse também que solicitou a distribuição de álcool em gel para os 14 restaurantes comunitários do DF, bem como a separação das mesas nesses locais, e que também estuda medidas sobre a circulação de pessoas em shoppings, teatros e cinemas. A recomendação à população é que evite qualquer local que tenha aglomeração, principalmente locais fechados. Isso é uma recomendação de todos, nós estamos realmente no momento de análise do que vai ser isso, de quantos casos vão aparecer, os casos estão se multiplicando no Brasil todo e nós temos que ter realmente cuidado. Cláudio Humberto, muito boa tarde. Durante a entrevista, muitos ouvintes perguntavam como fica a questão das manifestações agora no domingo. Exatamente. O que o governador disse é que o governo não vai botar a polícia para proibir manifestação, né? O governo também não vai botar para fora gente que lote um cinema ou uma boate, por exemplo. Esse decreto do governador Ibanez Rocha tem essa característica pedagógica, de recomendação mesmo, que as pessoas evitem aglomerações, sobretudo aquelas com mais de uma centena de pessoas, assim como evite restaurantes que não observem essa prudência, a prudência de separar as mesas a uma distância de 2 metros umas das outras. É, portanto, um decreto que é compreensível, principalmente depois da declaração de pandemia que foi feita tardiamente, segundo o ministro Mandetta, pela Organização Mundial da Saúde. O que caracteriza a pandemia é a chamada transmissão comunitária. Ou seja, se até agora os casos mais conhecidos, ou os primeiros casos da contaminação são de pessoas ou de motivação conhecida, o caso aqui é aquele casal que foi contaminado, os 2 primeiros casos aqui no Distrito Federal, eles viajaram, foram para uma região onde contraíram essa doença e trouxeram para cá. Na pandemia, a origem da transmissão não é conhecida. Esse é que é o problema. É em relação a isso que os governantes aqui no Brasil, as autoridades de saúde, estão agindo para evitar que isso se espalhe. A pandemia ou a transmissão comunitária é mais frequente, é mais esperada em grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, segundo me disse ontem o presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha. E do GDF para o Planalto, o secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, teve o primeiro teste confirmado por coronavírus. Bolsonaro cancelou uma viagem e está sendo monitorado. A situação é de pandemia, como a gente lembrava, isso quer dizer que a doença se propagou em escala global. Quem vai trazer mais detalhes é a Renata Dourado.
Muito boa tarde, Renata, trazendo mais informações para a gente. Quais são os próximos passos aí das medidas do governo? Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando, falando um pouco sobre esse caso confirmado, né, do secretário de Comunicação. Então, ele está cumprindo uma quarentena na casa dele em São Paulo. Em São Paulo mesmo, ontem ele fez o primeiro teste, que deu positivo, e agora está aguardando o resultado da contraprova, né, que é o resultado do segundo teste. Bem, o secretário viajou com o presidente Bolsonaro nessa viagem recente que eles fizeram aos Estados Unidos, por isso, todos os que viajaram, a equipe do governo que viajou para os Estados Unidos, essa recente, né, viagem, está aí sendo monitorado, todas as pessoas estão sendo monitoradas, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, que levou, como você bem disse, a cancelar essa viagem que ele faria hoje lá ao Rio Grande do Norte. Então a gente está acompanhando aqui, ver se o Palácio do Planalto se pronuncia e dá mais detalhes sobre isso. Bem, com relação a essa pandemia, como o Cláudio Humberto aí explicou muito bem, já era esperada essa declaração, né, pela Organização Mundial da Saúde, até pela rapidez mesmo que vem se propagando. Para a gente ter uma ideia, nas últimas 2 semanas, o número de casos aumentou 13 vezes em todo o mundo. E o número de países que registram o caso de coronavírus aumentou 3 vezes, triplicou, chegando aí, totalizando a 114 países. Então, ontem, e mais, viu, segundo a OMS, o número de pacientes infectados e até mesmo de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias. Então, isso, pelo menos, é o que está previsto, é o que realmente deve acontecer. Nos Estados Unidos, a gente lembra aqui que o presidente Donald Trump, ele suspendeu as viagens da Europa para os Estados Unidos, com exceção do Reino Unido. Então, está suspensa aí toda e qualquer viagem da Europa para os Estados Unidos. É uma medida inédita até então, até porque os chefes de Estado também não foram comunicados, souberam aí desse pronunciamento do presidente Donald Trump na televisão e, segundo ele, ele acusou a Europa de não ter tomado as medidas necessárias para evitar o crescimento da pandemia. Rodrigo. Obrigado, Renata, trazendo informações importantes. Cláudio Humberto, e agora... Sei que você tem até uma imagem aí do secretário de comunicação com quem? Com o Donald Trump, é isso? É, exatamente. É uma fotografia que está aqui, ó. Ele de bonezinho aqui ao lado do presidente dos Estados Unidos e também do vice-presidente norte-americano, o Fábio Weingarten, que é o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele não apenas está contaminado com o coronavírus, como pode ter contaminado o presidente dos Estados Unidos. Por essa razão, o Palácio do Planalto, inclusive, orientou a Embaixada do Brasil em Washington a comunicar as apreensões do presidente Bolsonaro em relação a essa possibilidade ao presidente Donald Trump. Também toda a comitiva do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, incluindo a equipe de apoio, seguranças, funcionários, etc., todos eles serão submetidos a testes do coronavírus. Aliás, essa inclusive é uma recomendação, um pedido mesmo, feito pelo governador Ibanez Rocha, para que todos se submetam. Eu conversei com o ministro da Defesa, por exemplo, que esteve nessa viagem, o general Fernando Azevedo de Silva me disse que não tem nenhum sintoma da doença, mas ele fez exame, está monitorando por precaução. É assim como devem se comportar todos os integrantes da comitiva do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. E a seguir, parte das escadas da rodoviária do plano piloto volta a funcionar hoje. E o Banho de Cidade está voltando daqui a pouco. O baixo rendimento na escola pode estar relacionado com a visão. Cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema. A oftalmologista Fabiola Marazato está com a gente, convidada hoje do Consulte Doutor. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Esse é um assunto importante, né? Muitas crianças têm dificuldade na sala de aula. Quando deve ser, doutora, a primeira visita ao oftalmologista, o primeiro exame? Pois é, Orengo. Mais recentemente já foi introduzido um exame ao nascimento, que é o exame do olhinho, o teste do olhinho, que visa descartar causas como tumores ou mesmo alguma opacidade, que a gente fala, que pode prejudicar a visão, o desenvolvimento inicial da visão da criança. É importante ressaltar que a visão é um sentido que ele só se completa aos 6 anos de idade. Então, desde o nascimento até os 6 anos de idade, a visão está em desenvolvimento. Por isso, é importante que se cuide para que esse desenvolvimento seja o mais perfeito possível.
Sempre há uma orientação para um primeiro exame na idade pré-escolar. Então, hoje, aí por volta de 3 anos, porque também as crianças estão indo à escola e alfabetizando até um pouco mais cedo. Então, é importante observar isso. E em casos onde, por exemplo, tem um olhinho torto, não é normal em nenhuma idade que tenha o olho torto, né? Então, aí pode antecipar essa consulta. Agora, doutora, a gente sabe que aquelas crianças que têm dificuldade, não sabem, elas começam a ter aquele déficit de aprendizagem. Né? Então, os pais têm que ficar de olho, os professores também, a comunidade escolar. Se a criança está ali, de repente, sem aquela atenção devida, tem que pedir para ir ao médico? Sim, com certeza. Porque a criança, ela não sabe que ela enxerga mal, né? É o jeito que ela enxerga, ela tem uma ideia que todo mundo enxerga dessa forma. Então, quem vai poder vamos dizer assim, ajudar essa criança são os próprios pais ou mesmo a escola. Os professores são extremamente importantes nesse sentido. Observar uma criança que ou é mais desatenta, ou realmente não enxerga, ou escreve fora de linha, né? São sinais de que pode estar havendo algum problema. Agora, doutora, tem muitos adolescentes que não querem usar óculos por questão estética mesmo e vão atrás das lentes, né? A lente, ela é adequada para qual idade? Tem algum parâmetro que principalmente as crianças e adolescentes devem seguir? Origo, as lentes de contato, na verdade, assim, indicações médicas podem ser usadas até em bebê. Só que lentes são instrumentos que precisam de uma grande responsabilidade, tanto no uso quanto nos cuidados. Então, sempre ser avalizado e acompanhado por um médico, porque a gente vê assim essas lentes até vendidas, lentes coreanas para mudar cor, para fazer olho branco, enfim, e que a gente não sabe a procedência. Então, muitas vezes a pessoa vai utilizar um material que não é compatível com o olho dela, sem nenhuma indicação, sem nenhuma higienização e pode ter complicação, né? Então, fico alerta para todos os telespectadores. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigada. Olha, o mercado amanheceu mais um dia com muita atenção por conta do coronavírus. O dólar passou de R$ 5,00 e pela primeira vez na história. E ontem o governo sofreu uma derrota no Congresso Nacional que complica ainda mais as contas públicas. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourada para trazer mais detalhes, um dia e outro de turbulência, né, Renata? Pois é, Rodrigo, as informações chegando a todo momento. E agora a gente acabou de receber uma nota lá do Palácio do Planalto com relação àquele assunto que nós falávamos anteriormente sobre o secretário de comunicação do governo. Então, a contraprova deu positiva. Então, de fato, ele está com coronavírus. Eu vou ler aqui para a gente essa nota porque é muito importante, sem dúvida nenhuma, para todo o país. Então, olha, o Serviço Médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente da República, do presidente Bolsonaro e de toda a comitiva presidencial que acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, né, o que nós falávamos aqui. Isso porque um dos integrantes do grupo, secretário de comunicação, é portador do novo coronavírus Covid-19 confirmado em contraprova já realizada. O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano, inclusive o Cláudio Gilberto mostrou aí essa foto com o presidente norte-americano e o secretário. Então, já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias. O secretário de comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco nenhum de transmissão dessa doença. Então, aqui a nota, Rodrigo, da comunicação, da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. É isso, portanto, confirmado, o secretário está com coronavírus e aí todos os cuidados reforçados, inclusive, principalmente com o presidente Bolsonaro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Informações importantes. Cláudio Humberto, agora as pessoas do governo passam a ser pacientes em potencial, monitoramento. Qual deve ser a postura aí das autoridades públicas? É aquela informação que eu trouxe agora há pouco, né? Todos os integrantes da comitiva do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, nessa viagem recente que acabou ontem, serão submetidos a exames, estão sendo submetidos a exame para saber se está tudo bem, quem foi eventualmente ou não contaminado, como o caso do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que está em sua casa, como explicou a Renata. Ele é jovem, vai passar por essa como uma gripe normal, aliás, com menos preocupações do que outras gripes mais recentes. Ele tem 3 filhinhos pequenos e, enfim, apesar disso, as autoridades não veem nenhum problema de permanecer em isolamento. Ele está ocupando um quarto da casa dele, está lá isolado na sua própria casa, sem nenhum risco para os demais integrantes da família e etc. É assim que deve ser feito.
É assim como não fez, por exemplo, o marido da primeira paciente aqui em Brasília, que não apenas desobedeceu ordens médicas do isolamento domiciliar, como se recusou a fazer exames. Só fez exames depois que a Justiça o obrigou a isso. Essa atitude irresponsável pode custar muito caro à saúde pública aqui no Distrito Federal. A Novacap inaugurou, nesta manhã, parte das escadas rolantes que dão acesso à estação de metrô. A promessa é que a outra parte das escadas e também os elevadores sejam entregues em abril. Dona Maria passa pela rodoviária todos os dias e adorou ver as escadas rolantes funcionando. Não tem quem não disse aleluia, aleluia. Diva também gostou muito da novidade. Amei mesmo. Cheguei aqui, não tive que subir a escada, foi ótimo, muito bom. Mas para quem depende dos elevadores, a situação ainda é complicada. Ivaniza vai até a rodoviária sempre que precisa levar o filho Adriel, que é cadeirante, para as consultas. Ela diz que passa por situações bem difíceis para locomover o filho. Aconteceu uma vez que eu vim, não estava funcionando, os guardas teve que ajudar eu, mas meu esposo, passar na escada rolante com ele. A promessa da Novacap é que até o próximo mês todas as escadas e elevadores estejam funcionando. A cada 2 meses serão liberados um conjunto de escadas, ou seja, 4 escadas e 2 elevadores. Nós estamos liberando hoje 4 escadas, 3 aqui embaixo e uma na plataforma superior. Por que nós estamos liberando antes do prazo estabelecido? Em razão das necessidades que as pessoas têm de utilizar essa escada, principalmente as pessoas que têm deficiência física. São escadas antigas, o vandalismo é muito grande aqui na rodoviária, mas agora já tomamos as providências, vamos ter agora vigilante aqui nas escadas, você pode observar que já tem 2 vigilantes aqui embaixo, a escada superior também já tem um vigilante e à medida que as escadas forem sendo entregues os elevadores, vão ter vigilante 24 horas. Cláudio Humberto, depois de tanto tempo, o que significa a entrega aí dessas escadas rolantes? É um alívio, né? Sobretudo para as pessoas que, enfim, que custam muito a elas, né? Pessoas com certa idade, crianças, enfim, gente de todos os tipos que precisam mesmo do conforto ou da facilidade da escada rolante e também dos elevadores. Mas é muito triste, né, a gente viver numa cidade e termos uma rodoviária no centro geográfico, não só de Brasília, mas do país, que é a rodoviária do Plano Piloto, em que é necessário colocar vigilantes para que bandidos criminosos não promovam vandalismo e, novamente, não danifiquem, não quebrem tanto a escada quanto os elevadores que estão sendo consertados. 12 vigilantes para fazer a vigilância da escada rolante. Meu Deus do céu, né? Até em que ponto nós chegamos? Por falar em rodoviária, só uma informação adicional ainda sobre a questão, as restrições de coronavírus. Os postos na hora, inclusive da rodoviária, funcionam normalmente, apesar do decreto do presidente, do governador Ibanez Rocha. E agora a Renata Dourado volta com mais um recado para você. Você está pensando em morar, investir e produzir em lotes e terrenos com toda a segurança? Então eu tenho uma boa notícia. A Terracap é para você e também é para todo o DF. Sabe por quê? Porque parte dos recursos arrecadados com a venda de cada terreno volta para você em forma de investimento em infraestrutura. Em 2019, a Terracap garantiu, junto ao GDF, um investimento de 426 milhões de reais em obras. Somente em Vicente Pires foram 15 milhões de reais. 72 mil pessoas foram beneficiadas. Foram várias obras de urbanização, com a instalação de redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas. E essas melhorias não foram só em Vicente Pires, não. Recanto das Emas, Parque das Bênçãos, Samambaia, Guará, Noroeste e Lago Norte também receberam investimentos. A Terracap ainda conseguiu avanços como a reformulação do PRODF e a concessão da Arenaplex para iniciativa privada por 35 anos. E não parou por aí. A Terracap fez muito mais e vai continuar fazendo para você e para todo o DF. E a seguir, um acusado foi preso no caso Mateus. O jovem foi morto em um bloco de pré-carnaval. O Banho de Cidade está voltando daqui a pouco. Foi preso nesta manhã no Gama um dos suspeitos de matar o estudante Mateus Barbosa, de 18 anos, em um bloco de pré-carnaval. O crime aconteceu no dia 8 de fevereiro. Mateus Barbosa foi morto no Museu da República após ser abordado por um grupo de assaltantes que faziam um arrastão. Ele e os amigos estavam tentando ir para a rodoviária quando foram surpreendidos pelos bandidos. Um dos criminosos
arrancou a mochila de Matheus e, em seguida, um outro esfaqueou o jovem. O rapaz acusado de dar as facadas ainda está foragido e a Polícia Civil divulgou a foto de Michael Soares Catuaba, de 18 anos, e pede que qualquer informação sobre ele seja repassada para o número 197. O homem que já foi preso vai responder pelo crime de latrocínio. Aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, que é o 999769204. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Eu já